Olá, caros amigos, tudo bem? Como vocês estão? O tema do vídeo de hoje é vacinas, né? Como você deve ter visto aí no título, entender um pouco sobre as vacinas que nós temos com relação ao coronavírus, né? Bom, e aqui existe uma série de confusões também sobre essa questão da eficácia da vacina, se ela protege, se ela não protege, se ela é efetiva ou não. E também outra polêmica é da obrigatoriedade da vacina. Que é um assunto que, na verdade, nos últimas décadas não era discutido, né? Desde a guerra das vacinas, onde houve a obrigatoriedade de uma vacina no Rio de Janeiro, no século retrasado, né, não se ouvia falar sobre polêmicas de que se você seria obrigatório ou não, né? Havia uma vacina e as pessoas consideravam que a vacina sempre trouxe algo positivo, né, uma proteção contra a doença, e comprovadamente, cientificamente, as vacinas sempre trouxeram proteção, né, aos indivíduos, mas ultimamente, em decorrência da politização de tudo nesse país, resolveu-se também politizar a questão da vacina contra o coronavírus, com uma série de fake news, com uma série de teorias da conspiração completamente infundadas, né? Não tem chip nenhum na vacina, ela não vai te transformar num lagarto, num girino, num sapo, num jacaré, ela não vai mudar o seu DNA, nada disso. Tá? É importante você buscar informação, entender como que a vacina funciona. Existem alguns mecanismos diferentes do desenvolvimento de vacina para vacina, tá? Nem todas as vacinas utilizam o mesmo método, né, para provocar a imunização. Então é importante entender esse procedimento, mas de forma geral, nenhuma vacina transformou ninguém em outra espécie, nem é impossível, com a tecnologia que nós temos hoje, de você colocar um microchip na vacina para fazer sei lá o que, para tomar conta do seu cérebro, né? Enfim, teorias sem fundamentação nenhuma. Mas vamos ao fato de, por exemplo, sobre a eficácia da vacina, né? Muita gente falando, não, porque ela só tem uma eficiência de 70%. Eu já ouvi até alguma coisa assim. Você pularia com um paraquedas de um avião que diz que tem uma eficiência de 70%? Bom, a primeira questão aqui é se há um paraquedas com 100%, ou se há uma paraquedas com 70%, ou se não há nenhum paraquedas. Se não há nenhum paraquedas, eu pular do avião é 100% de chance que eu morrerei, né? Se há um paraquedas com 70%, ótimo, minhas chances melhoraram em 70% de eu pular do avião e não morrer, né? É um cálculo simples, não precisa ser muito inteligente para entender isso. O fato é que nem isso está correto quando se relaciona com a questão da vacina. O que a vacina se apresentou, né, como eficácia? Qual é os percentuais de eficácia? O que isso significa? Significa dizer o seguinte, que para aqueles que são assintomáticos, e esse é o último dado divulgado agora em 12/1, tá? Pelo Butantan, inclusive, aqueles que são assintomáticos, a possibilidade de eficácia da pessoa não ser contaminada é 50%, né? Então, aquele que é assintomático, quando ele é contaminado, ele não sente nada. Ele é uma bomba relógio, porque ele não está com nenhum sintoma, mas ele vai falar com uma pessoa, ele vai cumprimentar uma pessoa e vai transmitir a doença.
Para essas pessoas, para esse caso, que seriam casos bastante sem muita significância para a pessoa, a vacina produz 50% de eficácia, nesse caso, tá? Dele não se contaminar. Para aqueles que seriam contaminados e teriam uma progressão leve da doença, sintomas leves da doença, que levaria ele a um médico, mas ele conseguiria se tratar sem precisar de nenhum tipo de internamento, sem nenhuma intervenção, talvez tomando ali um ou outro medicamento, ou seja, ele vai apresentar sintomas da doença, mas são sintomas que não vão precisar levá-lo a uma hospitalização, precisar de oxigênio, precisar de um tratamento mais intensivo. Nesses casos, a eficiência é 78%. Ou seja, as pessoas que iriam se contaminar e teriam um quadro leve dessa doença e se ficariam em casa, se tratariam em casa mesmo, 78% das pessoas não vão ter nem isso. Não vão precisar nada. Não vão ter sintoma nenhum. Ou seja, ela vai estar protegida, 78%. Essas pessoas também não são quadros preocupantes. Elas iriam ter um sintoma, só que ficariam em casa e a doença passaria ali no decorrer das 2 semanas. Então, 78% das pessoas não vão nem precisar ir ao médico, relatar algum sintoma. Olha, estou com cansaço, estou com o nariz correndo, nada. Isso é ruim? Isso é ótimo, é fantástico. Agora, o melhor é o seguinte, que o indicativo é que das pessoas que iriam desenvolver um quadro grave, ou seja, iriam precisar de um internamento, talvez serem entubadas, precisar ficar 1, 2, 3 semanas no hospital, a vacina apresentou 100% de eficácia. Ou seja, das pessoas que iriam desenvolver um quadro grave da doença, 100% estão protegidas. Você consegue entender o alívio da pressão no sistema hospitalar, sem contar a quantidade de pessoas que vão deixar de morrer por causa dessa doença? Então não é dizer que ela tem só 50% ou 70% de eficácia. Não, ela é 100% eficaz. Porque ela vai impossibilitar de que essas pessoas, a grande maioria, cheguem a ir para um hospital. Dos casos graves, a eficiência da eficácia da vacina é excepcional. Para os casos leves, 78% é um nível altíssimo. E para essas pessoas não ia haver grande problema. Para os assintomáticos, 50%. Então, não há como dizer que essa vacina não tem um grau importante, necessário para o combate dessa doença. Enfim, o que se espera é que nós tenhamos o mais rápido possível a disponibilização dessa vacina, que já crie rapidamente um cronograma de vacinação, respeitando aquelas estruturas, né? Pessoal de saúde, pessoal que em asilo, aí aqueles que são os grupos de risco, né? Maior idade, pessoas com doenças já que podem apresentar um desenvolvimento mais severo da doença. Quando nós tivermos esses grupos já vacinados, você já vai ter uma queda muito mais acentuada de internamento de pessoas, né? Obviamente, respeitando o período necessário para a efetivação da vacina, né? E claro que nós não vamos poder, mesmo com a vacina, num primeiro momento, andar sem máscara por aí, né? A grande vantagem é que nós já poderemos ter uma locomoção muito mais ampla, nós poderemos ter um recomeço
né, das atividades econômicas com mais solidez, com maior confiança, mas mesmo assim será necessário ainda o uso das boas práticas, né, do uso da máscara, o álcool em gel por um tempo, né, porque é preciso que a vacina comece a ter um grau de amplitude, né, nas pessoas que estão sendo vacinadas e que nós consigamos manter, né, essa pandemia num controle que vá decaindo o grau de contaminação. Então, é importante, principalmente, nós termos essa vacina disponibilizada rapidamente, né? Rapidamente, porque isso significa salvar vidas. Isso significa salvar, inclusive, saúde mental das pessoas. Isso significa um restabelecimento da normalidade, da volta para uma situação de uma economia que consegue caminhar para uma tentativa de recuperação, porque enquanto essa pandemia não for estabilizada, enquanto ela não for reduzida, enquanto nós não tivermos aí a vacina com as possibilidades que elas nos apresentam, a economia sempre vai se apresentar em declínio, né? Então, fica aqui, né, um pouco de esclarecimento. Se você tiver alguma dúvida, alguma questão, alguma colocação que você queira contribuir, ou algo que eu deixei escapar incorretamente e você percebeu, coloque aí nos comentários, vamos conversar um pouco. Claro que desde que você haja de forma educada, que você se baseie em critérios argumentativos, não de achismo, tá? Se você acha, não me importa o que você acha, me importa o que você consegue demonstrar com critérios técnicos, científicos, tá ok? Muito bem, muito obrigado pela paciência, por ter assistido e até mais.